O Museu de Arte Sacra recebeu, por meio do projeto PUC Museus, no primeiro semestre de 2019, alunos dos cursos de Administração e História. Os estudantes pesquisaram e melhor compreenderam alguns dos conteúdos curriculares trabalhados em sala de aula. Então todo o prédio é construído assim. Se a gente retirasse a cobertura branca, o caiamento da parede dos outros corredores, nós encontraríamos coisas muito semelhantes a essa. Por suas características dinâmicas e disciplinares, o museu possibilitou a aproximação dos alunos com produção cultural, com a arte, com a história e, no caso dos alunos de administração, com as estratégias de gestão e planejamento administrativo, compartilhadas pelo diretor do museu em uma sala exclusiva. Todos os educadores são treinados para aprender sobre todas as peças que estão expostas no museu e tem o treinamento também das exposições temporárias. Achei muito interessante, acho que é muito importante ter uma perspectiva além da sala de aula, E é muito difícil as pessoas terem o conhecimento de como é o museu, como funciona, e acho que é interessante a gente saber como funciona a parte administrativa, e é o que a gente estuda, então, muito bom. A gente foge um pouco daquela realidade do que é uma empresa, só fins lucrativos, visar sempre melhoras, sair da concorrência e ver mais uma organização que não possui fins lucrativos e sim só um objetivo de passar para o público a cultura, até porque é financiada pelo Estado e tal. Então eu acho que é muito importante a gente conhecer, além das organizações, que é o objetivo da matéria, conhecer outras formas de empresas, entre aspas. O óbvio para o estudante de administração seria fazer uma pesquisa numa empresa. Eles farão pesquisa numa empresa, e a proposta do curso é aproximá-los de empresas. Mas eles estão sendo formados em administração, não exclusivamente administração de empresas. Então eles podem trabalhar em administração pública, podem trabalhar no terceiro setor e assim por diante. O museu ele traz a riqueza da questão da cultura. Quer dizer, então essa jornada deles, além da questão técnica do curso de administração, vai aproximá-los de uma organização cultural, eles também vão fazer uma visita ao acervo do museu, então tem assim um ganho duplo, eu diria. O aluno não é porque ele é de um curso que não é atribuído imediatamente a um espaço museológico, como se fosse história, por exemplo, que não permite que ele tenha um outro olhar para esse espaço e entender, até do ponto de vista da administração, o que é esse bastidor para que um museu funcione, o que o público entre aos finais de semana, venham às escolas, a própria ideia de como que isso se mantém, esse gerenciamento. Então, entender um pouco desses bastidores daquelas exposições que é com que todo mundo está acostumado a buscar quando vem para um espaço de museu. A gente pode entrar em contato com o museu, entender do que a gente aprendeu na aula, como que aqui funciona. Por exemplo, a gente pesquisou sobre a área de finanças, a área de gestão de pessoas, e a gente vai poder entrar em contato aqui e saber como realmente acontece na prática. Do que diferente que a gente vê na aula, a gente tem essa oportunidade de conhecer aqui também como que funciona. Pensando nesse projeto, sendo um curso de administração, a gente optou porque eles conhecessem o museu na segunda-feira, que é justamente para entender um pouco desses bastidores, que não é porque ele não abre para o público que não tem uma série de equipes que aqui trabalham às segundas-feiras. Então, com isso, eles puderam conseguir conhecer um pouco dessa rotina. Então, o trabalho de conservação preventiva, a própria limpeza, a ideia da montagem de exposições temporárias que inauguram agora no final de semana, perceber um pouco como que é esse bastidor, o que acontece nesse espaço e a variedade de profissionais que aqui trabalham, para além daqueles que lidam diretamente com o público. Então, para os próprios educadores, o pessoal da recepção, segurança, que é de fato aqueles que você tem um certo acesso quando visita um equipamento museológico. Durante a visita a gente pode ver como eles são extremamente organizados, no caso bem administrados, com questão à exposição de obra, que como já falaram lá dentro tem mais de 18 mil obras, com relação a como colocar, como tirar, até mesmo na parte de sentar e ter uma conversa com o diretor, que eu acho que é um privilégio que poucas pessoas têm e a PUC está proporcionando pra gente, a parte de conhecer esse lado atrás das obras, o que está acontecendo por trás de tudo, como ele administra, como que ele arrecada essa doação que é feita da secretaria, ou até mesmo de empresa, da parte de ter que ir atrás, e ver como que é montada essa estrutura que é gigantesca, num prédio que é do século XIX. Eu achei muito legal essa iniciativa da PUC, porque eu, por exemplo, não conhecia o Museu de Arte Sacra de São Paulo, primeira vez que eu estou vindo, essa ideia de unir educação com a cultura ficou muito legal.
Os alunos do curso de História puderam estudar, apreciar e refletir sobre a arte colonial do século XIX, agregando imagens vivas ao currículo do curso. O Frei Galvão, então, é um pintor, como você já tinha comentado, só uma dúvida mesmo. Ele é um Frei Galvão contemporâneo ao governo Mogarra de Mateus, que é por volta disso, e o governo Mogarra de Mateus ocorre por volta da década de 1650, 70, alguma coisa assim, não é mais posterior. Exatamente. 65, 75. Tá. Porque a construção do prédio começa em 1774, né? A relação entre o museu e a universidade ela é importante, porque de alguma forma elas se complementam. Enquanto a universidade está fazendo essas pesquisas, a extensão, o museu também é um campo nesse sentido. E essa perspectiva interdisciplinar de ambos os espaços. E essa experiência, para os alunos, é muito enriquecedora, porque muitas vezes se fica muito preso numa teoria, e o museu proporciona essa vivência. No caso do Museu de Arte Sacra, é um dos exemplares mais antigos da arquitetura colonial da cidade. Uma imagem que é pouco associada a São Paulo, quando se pensa nessa ideia de progresso. Então, eu acho que ela é importante tanto do ponto de vista institucional, quanto para a questão do próprio educando, que vai poder ter uma reflexão muito diferente sobre o seu próprio curso e essa relação que ele pode estabelecer. Todo mundo sabe do Fernão Dias, o grande bandeirante Fernão Dias, tão comemorado pela historiografia. Ele foi enterrado no antigo mosteiro de São Bento, né, aqui no centro. E aí é muito interessante que o próprio Toné, que foi o historiador aí, o responsável para a criação da lenda Bandeirante, ele foi chamado, ele era professor de São Bento, ele foi chamado para fazer a exumação dos corpos quando o velho mosteiro de São Bento estava sendo destruído em 1910 para construir o atual conjunto arquitetônico lá, que foi construído entre 10 e 20. E aí ele exumou um corpo dentro da capela, que seria o verdadeiro corpo de Fernão Dias Pais Leme. Inclusive lá no atual mosteiro de São Bento tem uma lápide no lugar onde no velho convento, no velho mosteiro, estaria o Fernão Dias. Então isso é muito interessante. E também é preciso lembrar que a construção da mitologia bandeirante é justamente desse começo do século. Então encontrar o verdadeiro corpo, suposto, do Fernão Dias, com a autoridade do Toné, ele próprio chancelando, de onde viu evidência de que seria realmente Fernão Dias e tal, tem toda uma função para a própria ordem, né, no caso dos beneditinos, se associar à história de São Paulo. Lembrando que os beneditinos estão aqui desde o século XVI e há um histórico de conflito com os jesuítas, enquanto que os beneditinos sempre foram queridos da elite paulista. Essa experiência é muito importante para os alunos, porque ao longo do curso nós temos formação teórica, eles dominam a historiografia sobre o assunto, eles se preparam intelectualmente, digamos. Mas é fundamental que eles conheçam os acervos, que eles conheçam as peças, que eles tenham contatos com os educadores. E acho, inclusive, que nós deveríamos fazer mais. Aliás, a parceria da PUC com a instituição, aqui com o Museu de Arte Sacra, é extremamente importante para nós, em particular para nós do curso de História. O projeto PUC Museus tem como intenção promover a ampliação do território curricular da universidade, articulando-se com os museus da cidade de São Paulo. A iniciativa objetiva a formação cultural dos alunos da PUC e é realizada em parceria com os museus por meio de um trabalho interdisciplinar que tem como referência principal o conceito de que currículo é elemento de formação cultural. Essa iniciativa partiu de um encontro com um projeto da Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais da PUC, ARI, que coordena um projeto chamado PUC Museus. E a proposta básica desse projeto é criar uma ponte entre os principais museus da cidade de São Paulo e a universidade, né? Onde os museus passam a oferecer um campo de pesquisa e seus espaços para aulas e outras atividades. E, por outro lado, a universidade também se compromete a acolher atividades, exposições, enfim, ações dos museus no seu espaço, né? Então é um projeto muito bacana e foi a partir do conhecimento desse projeto que nós juntamos as duas coisas, a necessidade da pesquisa de campo com a possibilidade trazida pelo projeto PUC Museus. A formação multidisciplinar e do conteúdo da faculdade está se propondo no estudo mais curricular
na formação desses jovens que vão sair da faculdade, é muito importante para os equipamentos culturais, de um modo geral, carece de profissionais nesse segmento. A gente só tem a ganhar com esse tipo de coisa. A presença de estudantes universitários no museu representa o reencontro de duas instituições que nunca deveriam ter se apartado. Nunca deveriam ter atuado jamais em separado, porque o campo da formação, que hoje, sobretudo em tempos contemporâneos, está tão relacionada a funções tão práticas, tão pragmáticas de preparação para o trabalho, etc., para o mundo da produtividade, ele tem uma ligação direta, tem algo a ver diretamente com o mundo da cultura. Então, o museu como instituição cultural, mas não instituição apenas de depósito inerte de um acervo, mas como uma instituição de produção cultural, ele tem tudo a ver com uma universidade que forma profissionais, cidadãos, dentro do mundo da cultura, de modo que o que está acontecendo aqui no Museu de Arte Sacra, recebendo alunos da PUC, né, de História, de Administração e outros que virão, eu acho que representa isso, o reencontro de duas instituições que são inseparáveis.